Não vai ser pontual. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2015, uma quarta-feira. Esse é o verbete de número 3.491, 4 páginas, 50 logias, 12 máximos. O tema é pontualidade. A temática é auto-organizaciologia. Quem escreveu o verbete é o professor Celso Fior, que está aqui muito bem acompanhado. Então, vamos conhecê-lo um pouco. Então, Celso Roberto Fior, ele é graduado em Formação de Oficiais da Polícia Militar do Paraná e Estudos Sociais, pós-graduado em Gestão e Engenharia Ambiental, pós-graduado com especialização em Política, Estratégia e Planejamento, ADESG, assim que faz? ADESC, brasileiro, natural de Curitiba, Paraná, voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente em Conscienciologia desde 2013 e tenepsista desde 2006. Então, a definição. A pontualidade é a qualidade de consim, homem ou mulher, cumprir os horários agendados e realizar, com exação, os compromissos intra- e extrafísicos assumidos nos prazos estipulados. Em pensenologia, o holopensene pessoal da auto-organização, o holopensene da autodisciplina, o holopensene do respeito multidimensional. Em fatologia, o autocompromisso com o horário agendado, a auto-organização, o para-dever da urbanidade, o respeito com o tempo alheio, a gerência do tempo pessoal, a manutenção da harmonia nas relações interpessoais, o ato educado de não deixar alguém esperando. Em parafatologia, os encontros multidimensionais na hora marcada, a antecipação de encontros extrafísicos, a promoção dos reencontros de destino pelos amparadores extrafísicos. O para-ato cosmoético de cumprir de maneira precisa e rigorosa os compromissos interassistenciais extrafísicos previamente assumidos no curso intermissivo. Depois, na remissiologia, destacamos 5 verbetes: autocomprometimento, autoposicionamento de ponta, conduta cosmoética, princípio do exemplarismo pessoal, rotina útil. A teática da pontualidade nos compromissos cotidianos, manifesta pela consim mais lúcida e auto-organizada, exprime exemplarismo e imprime confiabilidade nos encontros multidimensionais. Você compreende os ganhos evolutivos auferidos pela consim pontual? Consegue perceber o nível da assistência realizada pelo emprego deste trafor? Então, vamos à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Tempo, rotina, atraso, horário, atenção, retidão, educação, encontro, distração, assiduidade, compromisso, planejamento, autoatilamento, autodisciplina, pacienciologia, convivialidade, civilizaciologia, impontualidade, responsabilidade e auto-organizaciologia. Então, antes de começar, eu queria fazer aqui 3 divulgações de cursos que vão começar agora, daqui a 2 dias, no próximo final de semana, que ainda dá tempo de quem ainda quiser aproveitar a oportunidade. Então, 3 cursos que acontecem ao mesmo tempo, quer dizer, temos aí para todos os gostos. Um deles é o Imersão Progessioterápica, Autoprogessioterapia em Grupo. O EPICOM é o professor Nário Takimoto, é um curso sem pré-requisito, que é um curso de imersão de 3 dias. Aí eles dizem, vivencie a homeostase holossomática necessária às reciclagens intraconscienciais. Então, informações, telefone 3025 1404, lembrando que é 45, 3025 1404. O outro curso, também nesses mesmos dias, sexta, sábado e domingo, quer dizer, 28, 29 e 30 de agosto, é o 40 Manobras Energéticas. A teática energética faz parte do seu dia a dia, também são 3 dias de trabalho com as energias, é um curso sem pré-requisito,
também, e o professor é o EPICOM Mário Oliveira. E, em terceiro lugar, nós temos o Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia. Esse curso acontece só no final de semana, sábado e domingo, 29 e 30, são 2 módulos. O primeiro módulo, 29 e 30, que é esse final de semana agora, próximo, e o outro módulo é 5 e 6 de setembro de 2015. E o que é interessante desse curso é que é a oportunidade de ser feito por EAD à distância. Então, os outros 2 têm que ser presenciais, mas aqui não, vocês podem fazer por EAD. Então, esse curso, o Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, oferece ferramentas para o desenvolvimento parapsíquico através da aplicação das principais técnicas da extraterrestriologia. Então, é curioso vocês se informarem sobre isso, tá certo? Telefone para informações é o CAEC 45 3525 2652, 45 3525 2652. E agora, professor Celso, por que o tema pontualidade? Boa tarde a todos. Antes de informar o porquê do tema, eu queria agradecer a equipe da Ciclosapiens pela paciência e pela retidão nos trabalhos que foram feitos para a gente concluir esse trabalho. Então, agradeço a todos da equipe da Ciclosapiens. A pontualidade, esse tema, ele já era praticado por mim muito antes de entrar na Polícia Militar. E ela só veio chancelar alguma coisa que eu já tinha. Era comum eu conseguir chegar com pontualidade nos locais ou em alguma atividade. E dentro da Polícia Militar a gente tem regras, né, muito rígidas, e a pontualidade é uma delas. Então você tem horário até para fazer o número 1 e o número 2. Você tem que doutrinar seu estômago para ir para determinados horários. E isso alavanca para nós, principalmente depois que eu saí da Polícia Militar, uma confiabilidade. Porque a partir da hora que você chega num determinado local com antecedência e você é pontual, existe um crédito em cima de você. Para quem já chega atrasado, fica mais difícil. Olha, não dá para confiar muito, normalmente chega atrasado, alguma coisa nesse sentido. Então eu achei por bem trazer esse tema, porque na corporação era muito fácil, é muito rígido as coisas. E quando você chega aqui fora, você encontra as pessoas que dificilmente são pontuais, né? Então, a partir da hora que eu conheci o professor Valdo, é bastante interessante, né? Ele chegava 1 hora antes, ele nunca chegou atrasado. Quer dizer, isso, eu disse, ó, encontrei um colega. Foi legal. Achei minha turma. Exatamente, mais ou menos nesse sentido. Então, aquilo motiva você. E o seu exemplarismo, tenho certeza que o exemplarismo que ele deu para todos nós, né, foi aumentando cada vez mais para que a pontualidade fosse exercida pela grande maioria, no sentido das atividades da Conscienciologia. Então, você tem um curso de campo, vai chegar com antecedência, 2 dias, 3 dias com antecedência. Vai dar uma aula, você vai chegar com 1 hora de antecedência, meia hora de antecedência. Então, tudo isso estimula as pessoas e as coisas vão acontecendo naturalmente para que ocorra a pontualidade e isso seja disseminado e como exemplo para todas as pessoas. Então, vamos atender agora aos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Celso. Fatologia, na página 33, que é logo na primeira. Segunda linha da fatologia. Tá? No Brasil, os atrasos são quase a norma, com as mais variadas desculpas esfarrapadas. Pontualidade britânica, aqui é pérola negra. Como incutir o respeito com o tempo alheio em toda uma população? Eu acho que acabei até respondendo antes, né? O exemplarismo pessoal, se cada um tomar o cuidado de realizar suas atividades de forma organizada e estratégica para chegar com pontualidade, eu acho que nós vamos cumprir esse papel. Vai demorar, porque aqui no Brasil, como se diz, infelizmente vamos empurrando com a barriga, né? Tudo mais
difícil as coisas. Se nós formos para o Japão, lá se o trem vai sair às 5 horas e 32 minutos, ele vai sair às 5 horas e 32 minutos. Aqui no Brasil a gente tem certeza que... 35. 35, 36, 37, 40, 40. assim vai. Infelizmente, isso é uma questão de educação. Então, a educação é que é mais importante. Cabe às escolas patrocinarem desta forma, né, a pontualidade pelo professor, pelos alunos, cobrar horário de chegada, horário de saída, isso é importantíssimo. Os exemplos estão aí. Então, se vai para o Japão, para a Europa, né, em algumas cidades, é cumprido esses horários à risca. Então, acho que vai muito mais do exemplarismo do adulto, né, e da educação nas crianças. Patologia, também na mesma página 33. Final da terceira linha de baixo para cima. Quais dicas para a eliminação do mau hábito de empurrar com a barriga, típica do jeitinho brasileiro? Também está encadeado, né? Você acabou de citar. Então, quais dicas para eliminar o hábito de empurrar da barriga? Eu tenho como norma, isso é quase que um radicalismo. Eu consigo colocar como a pontualidade como um marco, como um princípio, como um valor. Então, eu não me aceito chegar atrasado. Essa é uma proposta, né? Chegar atrasado para mim é ser mal educado, para mim é muito difícil, né? Eu consigo trabalhar de forma planejada, se precisar chegar numa outra cidade, eu consigo me adiantar e chegar no horário marcado, né? Então, este horário marcado, esse planejamento, essa estratégia é que a gente deveria aplicar para que as coisas não vai empurrar com a barriga, né? Vou dormir mais um pouco. Quer dizer, precisa levantar da cama, levanta da cama, você tem um horário, você marcou, aquela pessoa está te esperando, né? Te esperando. Então, tem que ser meio radical. Pontualidade, ela não dá nem antes nem depois, ela é pontual, né? Então, não existe mais ou menos pontual. Mais ou menos pontual fica mais difícil, né? Então, nós devemos, antes de mais nada, respeitar com quem você agendou, com quem você marcou, com quem você ficou de entregar um documento ou alguma coisa nesse sentido. Esse, eu acho que empurrar com a barriga não cabe mais. Ele cabe respeito àquela pessoa que está nos aguardando, que está nos esperando. Está falando aquele primeiro item lá do memorando, né? Autoabsolutismologia, que é o nosso preparo para a intermissão, né? É o autoabsolutismo com você. Exatamente. Eu achei interessante você falar, eu não me permito não ser pontual, né? Então, isso é muito sério, né? Eu acho que daqui para frente tem vários ganhos quando você não se permite, quando você se permite ser pontual, né? Os ganhos eu acho que são extremados. Você dificilmente vai chegar estressado em algum lugar, dificilmente o amparador vai ficar te esperando. Ele sabe que naquele horário, até 10 minutos antes eu vou estar lá na TENEPS, eu nunca vou chegar 5 minutos, eu vou estar 10 ou 15 minutos antes. Então, não permite chegar no horário, chega um pouco antes. Então, são coisas que você pode planejar e se organizar. Eu chamo muito de organização nesse processo todo. Se você consegue se organizar, você vai chegar sempre em pontualidade e em respeito a outra pessoa. E que eu penso que é uma troca de incômodo, né? Que a pessoa troca o incômodo de fazer alguma coisa pelo incômodo de não fazer, porque não fazer também incomoda, né? Exatamente. Então é uma troca de incômodo. Exatamente. Então você vai sempre, vou empurrar com a barriga. Mas fica incomodando, aquilo ali fica ali, né? Não fiz, tem que fazer. Tenha certeza. Por mais que a pessoa se permita a empurrar com a barriga, ou ali. não, aquilo lá deixa para lá, eu chego atrasado, ele que espera, alguma coisa nesse sentido. No fundo, está doendo a consciência dele. Você que chega no horário, você sempre vai estar muito tranquilo. Relaxa, né? Isso é boa. Paradoxologia na página 35. Então vamos mais à frente. Página 35. Poderia explicar o paradoxo de esperar a hora certa para antecipar?
Encontrou? Uhum. Esse é um processo, eu vou tentar explicar que é meio complicadinho. Cai muito mais na estratégia ou na flexibilidade da pontualidade. Então, por exemplo, eu tenho um encontro marcado com a Adriana para dar uma devolutiva para ela. É importante o que eu vou falar para ela tomar uma determinada decisão. Do nada, isso vai ser no outro dia. Nesse mesmo dia, eu encontro a Adriana e tenho oportunidade de conversar com ela sobre aquele assunto que seria dito no outro dia e as coisas fluem mais tranquilamente. Então, você foi pontual na sua devolutiva, certo? Mas com antecedência muito maior. Ou seja, existe essa flexibilidade. Quando eu falo da rigidez, é a pontualidade. Mas a flexibilidade é para você poder interagir com pontualidade naquele momento. Deu para entender? Eu entendi. Não sei se o tertuliano entender, ele manda outra perguntinha para nós. Exatamente. Eu não sei se ficou mais claro, mas é um processo de você necessitar de dar uma informação para determinada pessoa e você antecipar esse processo. E as coisas fluírem sem assédio, de uma normalidade, com harmonia muito maior do que seria no outro dia. É interessante que aproveita a oportunidade, porque depois pode acontecer alguma intercorrência, não consegue... Eu diria que é um sincronismo aí no meio, mas é uma antecipação, pelo menos dentro do que eu quis colocar. Alverbetógrafo. Agora vamos para a proverbiologia. Ah, sabia que eu ia perguntar do provérbio. Na primeira página. Então tá. Poderia aprofundar o provérbio. Cobrar de quem chega atrasado ainda é pensar atrasado? Esse proverbiologia nós temos de entender. Cobrar de quem chega atrasado ainda é pensar atrasado. Se a pessoa já chegou, passou, é passado, não tem como cobrar. Ela já chegou atrasada. Então, esse processo de ficar cobrando as pessoas, mais uma vez chegou atrasada, e fica assediando cada vez mais a pessoa que já chegou atrasada. E atrasa mais, né? Porque a reunião atrasa. Exatamente, ela já chegou atrasada, já está assediada e daí você vai cobrar, vai assediar mais a pessoa. Então não adianta cobrar dessas pessoas que chegam atrasadas. Chover no molhado, porque já foi passado, ela já chegou, então é só para estimular mais o assédio. Então esquece, chegou atrasado, respeita lá, cada um tem seus problemas, pode ter motivos para ter chegado atrasado, a gente tem que entender isso muito bem. Intercorrências ocorrem. Exatamente, as ocorrências ocorrem, mas de forma educada, não custa, pega o telefone e diz, vou chegar atrasado. Isso é super legal, eu acho fora de série, pessoa que vai chegar atrasada, pelo menos dá uma satisfação para quem está aguardando, eu acho que é muito legal. Ao mediador. Gostaria de saber qual a diferença entre xenopensene, exopensene e lateropensene. Ambos podem ser homeostáticos ou patológicos? Olha, vale a pena você olhar o verbete, tem um verbete do professor Valdo que ele explica bem com melhor, assim, até precisão, essas denominações aqui. Mas tá eu posso colocar, o xenopensenes... Essa coisa aí, né? É seu, então, por que... o xenopensenes eu pensei mais na ligação entre as coisas. A lógica, mega coerência pessoal. O xeno, ele é o externo. Isso. Que faz a ligação. Isso. Qual que foi o outro? O exopensene. O xenopensene, ele é o pensene de fora, exterior, estrangeiro. O xeno é estrangeiro. O exo, eu estou aqui na dúvida, mas qual a diferença? Porque... E o látero é um pensene que acontece em paralelo. Então, você está tendo uma pensenidade e surge uma outra em paralelo. Então, é como se você tivesse duas ideias ao mesmo tempo. Então, se fala muito de látero com inspiração de amparador, né? Você está tendo um pensamento e, do lado, surge uma outra ideia. E essa ideia pode ser até, às vezes, um insight seu mesmo. Isso, na minha experiência, eu vejo um insight seu. Às vezes, você está pensando uma coisa e surge outra ideia. Ou, às vezes, é uma de fora mesmo. Então... Esses três conceitos, eles têm algumas coisas que te
que como vou dizer, se unem em certos pontos. Mas eu acho que o mais sério para você fazer, procura isso tanto na enciclopédia, se eu não me engano, no verbete, pensenologia. Eu vou olhar aqui conforme for, a gente fala. Tem essa diferença com mais detalhe, tá claro? Então, vamos continuar aqui, daqui a pouco eu tento dar uma pesquisada ali para te falar, mas é importante que você pesquise isso. É importante sempre consultar os livros. É muito mais sério porque aquilo está escrito, e aí você vai ouvir o autor. Esses pensênios são do autor, professor Valdo, né? Então, lá vai estar melhor explicado, tá bom? Mas a gente volta nesse tema. Então, talvez ela vê se não há, nesses três aí, a palavra equilíbrio dentro desse processo. As diferenças entre, não é? Então, olha só, professor Celso, pensenologia, quarta linha. Poderia relacionar os sociopensenes com o tema do verbete? Isso tem mais ligação com a sociabilidade pessoal das pessoas, né? Você interagir, para você interagir melhor com as pessoas, a pontualidade faz parte desse processo. Então, quando você é pontual, você já estimula, vamos dizer, esse convívio social sadio. É assim que eu consigo relacionar, né, o sociopensene com a sociabilidade pessoal, é o convívio em si, é o respeito à pessoa alheia, né? Tecnologia, página 34, final da terceira linha. Poderia falar sobre a técnica dos 50 minutos de espera? Dos 15 minutos de espera? Esse é um processo que deve ser praticado, né? Nós não temos, muitas vezes, aquelas pessoas que vão chegar atrasada, né? A gente deve esperar até um determinado limite, senão acarreta de nós ficarmos assediados e a pessoa que já está atrasada, talvez ela não consiga sair, mas talvez esteja querendo chegar mais rápido possível, possa sofrer um acidente. Então, essa espera de 15 minutos é o tempo suficiente para que a pessoa saiba que se não chegar dentro daqueles minutos, eu, Celso ou Roberto, não vou estar mais aguardando ela. Eu estarei indo embora. Eu não vou ficar aguardando mais. Então, eu acho que esses 15 minutos de espera é o tempo suficiente para que a pessoa chegue, né, se tiver qualquer outra atividade, ou também não se afobe mais para chegar com maior rapidez. É uma forma de você não se assediar também. Então, espera 15 minutos, está tudo bem, está tudo ótimo, depois nós conversamos. Vamos marcar outro dia, não tem problema nenhum. É uma coisa que o professor Valdo sempre batia na tecla, também quebrar a cadeia de assistente de percurso, né? Bem lembrado, exatamente. Né? Você quer falar um pouquinho dessa, como é que seria essa cadeia de assistente de percurso? É justamente a pessoa chegar e estar na vida a coisa rápida demais, querendo pegar seu carro e chegar... Aí acaba dar uma zebra, né? Ou sofre um acidente, né? Acaba não chegando de uma vez. Então esquece, sabe que não vai chegar atrasado, corta já. A pessoa mesmo tem que saber disso também, que 15 minutos de espera é o tempo suficiente. Após isso, nem invente de vir, não pega o carro e sai em alta velocidade, que só vai trazer problema para ela, né, e para os outros. Então acaba ainda envolvendo outras pessoas que não tem nada a ver com o provável atraso dela. Ela precisa se organizar melhor para que essas coisas não aconteçam. E tem às vezes que tem aquele tempo certo para fazer as coisas, né? Então às vezes vão amparadores, eles calçaram todo aquele caminho. Aí eu estou lá esperando alguém, a pessoa atrasa, o sediador foi lá e segurou essa pessoa. Se eu fico aqui, eu perco também, às vezes, essa linha de tranquilidade. Aí daqui a pouco eu atraso também, e aí vou atrasar outra pessoa, e vou atrasar outra pessoa, e atrasa tudo, de repente o assédio tomou conta de tudo. Exatamente. Aí esse aí é o efeito dominó também. Então, se você marcou com a pessoa uma reunião de 15 minutos, que daria tempo suficiente para você dar continuidade em outra reunião, outra atividade, o que acontece? Ela já atrasou 15 minutos e você já se programou. Então, quer dizer, a sua organização pessoal não pode vir em detrimento de atraso de alguém que vai lhe atrapalhar mais ainda. Perfeito. Paradoxologia.
página 35. Comente o paradoxo de 1 minuto poder valer por horas. Paradoxologia. Encontrou? Uhum. 1 minuto poder valer por horas. Vai ser bom, hein? Nesse caso específico, o que eu coloquei é a questão de acidentes de pessoas em emergência. Então, tem um lapso de tempo. Para quem sofreu o acidente, para quem está angustiado, ou preso dentro de um carro, ou um incêndio, alguma coisa, esse minuto vai demorar horas. E a pessoa está bastante aflita. Então, eu coloquei nesse sentido. Outra informação é quando nós participamos de dinâmicas ou de projeções, onde, durante a dinâmica, o lapso de tempo levou 5, 10 minutos e as pessoas chegaram e disseram, não, mas foi rápido, passou 1 minuto só. Então, é nesse sentido que eu quis colocar esse paradoxo de tempo aí, para as pessoas poderem entender. 1 minuto valer por 1 hora. Sindromologia, página 35, terceira linha. Achou sindromologia? Explicite, por favor, a síndrome do estudante. A síndrome de estudante é um processo do estudante que deixa tudo para a última hora, né? E vamos, tem prova amanhã, daí ele vai estudar. Precisa entregar o trabalho. Na última hora, nos 5 minutos finais, ele está terminando. E outra é o pessoal que deixa de entregar o imposto de renda, né? É na última hora sempre. Aí aconteceu comigo. Aí você não está engarrafado lá o sistema. Exatamente. Aí vai, não vai, vai, você não vai. Você tem 3 meses para fazer, 2 meses para fazer a entrega e daí deixa para a última hora. Última Quando você hora, vai querer todo entregar... mundo resolveu fazer o mesmo. Travou. Poderia comentar a frase enfática na página 36? Aí você podia ler a frase enfática e comentar. Bom, a frase enfática que eu quis colocar, que é a teática nos compromissos cotidianos, é a teoria e prática, é o que eu disse no início, né? Eu não me permito jamais chegar atrasado, então eu pratico e faço ao mesmo tempo. Eu tenho essa teoria para mim, né? É válida, eu falo que vou chegar pontualmente e chego. Então, eu me baseei muito no meu processo, né? Expresso pela consim mais lúcida e auto-organizada. Sem organização, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, a gente não consegue. Sempre há a possibilidade de você esbarrar em alguma coisa. E lúcida, quando eu digo, é a questão de planejamento. Então, se eu vou precisar vir do centro da cidade de Foz do Iguaçu para o Tertuliário e tem um horário programado, eu vou mais ou menos ver quantos minutos eu levo, já tenho uma base, mas também, em contrapartida, eu tenho que dar um desconto. Vai ter engarrafamento, tem aquele colégio, então eu posso demorar um pouco mais. Então, eu já tenho que pensar, talvez, até numa variável. Quando eu não conheço o local onde que eu preciso ir, é simples, vai lá no Google, no mapa, e procura direitinho. Você vai saber quanto tempo. Exatamente, está muito mais fácil. Mas nós precisamos nos planejarmos um pouquinho mais para a gente conseguir chegar com pontualidade. Senão, e sem organização, nós não vamos conseguir realizar essa etapa, né? O imprime exemplarismo e imprime confiabilidade nos encontros dimensionais. O exemplarismo eu acho que é bastante válido. Eu tenho como norma sempre chegar. E isso, dentro de uma instituição onde eu participava das reuniões, começou a ser visto. Sempre chegava no horário, estava lá antes, alguma coisa assim, e as pessoas começaram a ficar incomodadas. E isso trouxe que a coordenação da instituição comece a se preocupar também. Pô, o cara sempre está lá, nós estamos chegando atrasado, tem alguma coisa errada. Então, ela também procurou chegar no horário. Com isso, foi incentivando o restante a
a realizar ou iniciar as reuniões no horário marcado. Isso é válido? Claro que é válido. Exemplo. Começa no horário e todo mundo sabe que vai terminar no horário. Então, horário específico é importante também. A pontualidade não acontece só no início. Eu acho que a gente deve respeitar também o momento de término também. A gente não pode ficar procrastinando meia hora depois de uma reunião que for marcada de 2 horas. Eu acho que são bases de exemplarismo que a gente deve seguir também. E os encontros multidimensionais, né? O FIEX, TENEPS, os cursos de campo, né? Esses encontros ocorrem num determinado dia, com horário marcado, mas eles são programados e organizados com 2, 3, até 1 mês de antecedência. Então, a gente deve respeitar também. A gente deve se pensar muito. Aqui é uma coisa, e o extrafísico como é que é? Lá eles são mais rígidos um pouquinho? Eu acho que sim. Então, a gente deve respeitar também. Não, e a gente vê até, por exemplo, quando vai fazer uma aula, né? Antes, é um protocolo dentro da consulta, a gente chegar antes, ler a aula, porque é ali que vem inspirações, dá o tempo de às vezes conectar mais com os amparadores, até para fazer algum desassédio que seja necessário. Então, você chega antes, a coisa vai acalmando, vai resolvendo. Chegar em cima da hora, geralmente, você fica mais despreparado para enfrentar. Então, tem termos multidimensionais, isso, pelo menos que a gente percebe, é fundamental, né? Exatamente, Adriane. E outra, se a gente tem um horário para iniciar as coisas, às vezes nós chegamos na última hora, o equipamento não funciona, o data show está com problema, isso, o coisa microfone... física, não estou nem falando de exatamente, né? Então existe um processo. Quando você chega antes, você consegue já limpar o ambiente e colocar suas energias conscienciais de amparo ou de esclarecimento, né, muito mais fácil. Se uma pessoa senta já e você nota que já está assediada, você já consegue fazer um trabalho melhor para que as coisas aconteçam dentro daquela turma sem problemas maiores. Então, chegar com antecedência e patrocinar, eu acho que a Conscienciologia é a única que faz isso, nos professores chegarem com bastante antecedência. Isso deve ser aplicado porque vai ajudar em muito, né? Dilui, harmoniza todo o ambiente, equilibra o ambiente também. A gente vê em curso de campo, o IPCOM chega quarta-feira. E a gente vê que é fundamental chegar. E veja só uma coisa, você está dizendo a IPCOM chegar na quarta. Eu vou dizer chega que na quinta, 6 meses antes já está sendo preparado todo o ambiente, com coordenações, com o pessoal. Quer dizer, tudo preparadinho para que as coisas aconteçam. Para culminar naquelas 3 horinhas. Então não é só pontualidade chegar no horário certo, tem todo um processo aí, tem o processo extrafísico que a pessoa tem que começar a ver com mais carinho aí. Professor Celso, por que o povo inglês ganhou a fama de ser pontual? Essa pergunta é boa, hein? E aí, tu sabe disso? Como é que é o negócio? Não foi por causa da torre do relógio, né? É o Big Ben, tem o Big Ben lá. O Big Ben é o sino, né? Então, eu acho que está mais no processo de cultura e educação mesmo, né? O pessoal tem o chá das 5, que é respeitado, né? Pelo menos é o que dizem, né? Mas, segundo informações que a gente lê por aí e conversa com as pessoas, os ingleses são pontuais mesmo. Não pode ter algum outro lá, mas a grande maioria em si. E, queira ou não queira, o pessoal vem de longa data através da educação, né? É o que eu falei no início, né? O povo educado vai chegar sempre com pontualidade, porque é uma questão de respeito, né? Parabéns pelo verbete, muito pontual. Eu queria fazer uma pergunta aqui em tecnologia, na página 34. Você poderia ampliar sobre a técnica da sincronização paracerebral e a técnica do comportamento planejado, por gentileza? Esse processo aí está mais ligado a propriamente o mental soma, no desenvolvimento do mental soma. Quando eu falo em organização, e eu não me permito, eu já criei esse hábito, vamos dizer, de pontualidade dentro de uma forma de pensar e de mentalizar. Então, se você chegar e falar para mim, você vai chegar num determinado horário em qualquer lugar, eu vou me organizar de uma forma tal que eu sempre vou chegar. Dificilmente
Se ocorrer alguma coisa, é porque houve um acidente de percurso nesse sentido, né? Então, essa sincronização paracerebral é quase que automática. Eu não vou ficar... como é que eu posso dizer assim, antagônico, ou com uma dificuldade maior para chegar em algum local. Se tornou uma rotina útil para mim. Você cria sinapses e automaticamente as coisas ocorrem. É que nem você andar de bicicleta. Para algumas pessoas, chegar no horário marcado é muito difícil. Ela não consegue. Para outras, ela vai fazer um esforço para chegar no horário marcado. Para mim, particularmente, eu não vou ter esse tipo de problema. Okay? Então, é a questão de sincronização no paracérebro mesmo, para que você se organize e faça a sua estratégia mais adequada para chegar. Engraçado, teve uma segunda pergunta de outra pessoa que era a mesma coisa. Você saberia a origem da... É um pouquinho diferente. Você saberia a origem da expressão pontualidade britânica? Provavelmente pela cultura, né? Como mais ou menos o que você falou, né? Se você sempre em filme você o britânico chegou no horário marcado, alguma coisa nesse sentido, mas pode ser. Mas não aprofundei. Uma boa pesquisa. Põe no Google aí, né? Uma dica, né? Olha só, sinergismo, na página 34, que é a próxima página. Poderia ampliar e relacionar o sinergismo multidimensional curso intermissivo, mini tertúlia, com o contexto do verbete? Tá. Esse processo aí ocorreu durante uma tertúlia. Durante essa participação na tertúlia propriamente dita, né, o professor Valdo informou, né, que haviam várias consex estudando o tertuliário e vendo como é que como é que era o funcionamento da mini tertúlia. Isso me levou a pensar também que os nossos encontros durante a tertúlia expandiam também com hora marcada para o extrafísico. Então, o professor Valdo sempre estava no horário marcado e terminava no horário marcado. Então, a equipe extrafísica sabia, se fosse para trazer alguma turma para assistir as tertúlias, eles chegariam com hora marcada e terminariam com hora marcada. Então, esse time físico, intrafísico, ocorria de forma também pontual. É por isso que eu digo, a pontualidade também tem essas nuances, né? Você o exemplarismo, você pratica aquilo lá todo dia e a equipe extrafísica está lá para as atividades. Aluno, provavelmente seriam alunos do curso intermissivo, né? O pessoal que normalmente participava das tertúlias. Tem até o verbete do professor Valdo, que tem o extra-pauta, né? Que ele fala, você pode ser muito pontual, mas você tem aquela agenda, você mantém aquela agenda, mas sabendo que pode haver situações extra-pautas. Além da pauta, você vai ter que dar conta. Então ele falava, você já mantém a sua agenda com espaços para você conseguir fazer essas ocorrências fora do previsto e mantendo a agenda. Exatamente, essas interações que não tem jeito de ocorrer. Exatamente, e você tem que realizar aquele tipo de assistência a qualquer momento. Ele cansava de dizer, temos de assistir, não tem como, né? Não importa, o momento era pontual de assistência. Tecnologia também, que a gente já tinha feito há um pouquinho de tempo atrás, na página 34, primeira linha. Como funciona a técnica da sincronização paracerebral? Essa já foi.
Técnica da sincronização paracerebral, tecnologia. Foi a pergunta dele. Não tem problema, mas aí você fala um pouquinho de novo por causa do Tá. teletertuliano. Fala com outras palavras, de uma forma... Tá, esse processo da sincronização paracerebral é uma atividade que talvez eu tenha trazido já de alguma vida passada. Porque eu vejo, desde que eu era criança, né, eu já conseguia, em algumas atividades, ser pontual. E isso, ao longo do tempo, só veio acarretando, reforçando, né, e você analisando como se fosse um princípio, uma validação de objetivo pessoal, de estar respeitando e chegar sempre no horário certo. Então, eu vejo mais na criação de sinapse de organização, planejamento, para você chegar no horário combinado ou fazer entrega do horário no prazo estipulado, né? Mais ou menos nesse sentido dessa sincronização paracerebral. E tem a ver com aquilo que você falou também, né? Você chegando antes, né? Você pode sincronizar melhor, né? Exatamente. Você facilita, harmoniza, desassedia, uma série de outros nuances aí que muitas vezes não é percebido de quem normalmente chega em cima da hora, né? Como é que é? O apressado come cru, né? O apressado come cru, vai antes do tempo, né? Mas em compensação, se você chega no horário, na hora certa você vai comer a coisa com mais precisão, certinha. Exatamente, você vai pegar o pedaço melhor, né? Não vai pegar o último, né? Já todo torrado. Sincrologia, página 34, segunda linha. Poderia comentar o ciclo das sincronicidades amparadas e como o verbetógrafo faz para diferenciar uma sincronicidade amparada de uma não amparada? Eu acho que esse processo da sincronicidade está mais naquela informação que eu passei anteriormente, daquela visita não foi esse tem um caso específico. Sincronicidade amparada. Uma pessoa que mora na Alemanha, isso aconteceu semana passada. Não é, então está recente, não é o parente, não é o parente. Não, uma pessoa que veio, mora na Alemanha e veio visitar o Brasil. E veio até Foz do Iguaçu e veio conhecer a Conscienciologia. Essa pessoa, na Alemanha, quando alguns voluntários da Conscienciologia foram até a Alemanha, uma delas teve um contato mais ela foi, de certa forma, assistida, né? Mais empático. Isso, que o pessoal da OIC que foi para lá e houve a consciencioterapia. E daí ela acabou conhecendo um EPICOM também. Nessa vinda para cá, nós ficamos com o cicerone dela. Nós levamos ela no CEEC e disse, vamos almoçar onde? Já era meio-dia, vamos no Hotel Interlúdio. Então, chegamos no Hotel Interlúdio, quem estava lá? O EPICOM, que ela conheceu na Alemanha. Que ela fez rapport de alguma forma. Exatamente. Esse PICOM convidou ela para ir na dinâmica, que era à noite. E nós tínhamos proposto 2 dinâmicas para ela. Ela já tinha escolhido essa dinâmica desse PICOM. Sem saber que era ele. Sem saber que era ele. Interessante. Chegando na dinâmica, a pessoa, ou o consciencioterapeuta que fez o atendimento dela na Alemanha, estava na mesma dinâmica pela primeira vez. Então, é muita sincronicidade. E ela só veio passar 5 dias aqui. E daí, quando o consciencioterapeuta vai fazer uma dinâmica, a primeira vez, aquela dinâmica, encontra essa pessoa da Alemanha. Então, eu acho que aí é um belo exemplo, né, dessa sincronicidade e de pontualidade. O que aconteceu a nível extrafísico, a gente, infelizmente, ainda não teve acesso. Mas eu gostaria de ter, porque foi muita sincronicidade. Uma coisa que eu vejo muito também é a questão para diferenciar, é a questão do resultado, né? Ver o resultado. O que deu essa sincronicidade? Você vê que deu uma coisa super positiva, deu tudo certo. Exatamente.
Então já são bons indicadores de que foi amparada, né? Não, super Sem amparada. dúvida. Né? Pois é, pelo resultado. Fobiologia. Agora tem algumas fobias para você explicar, hein? Página 35, primeira linha. Poderia abordar a cronometrofobia. Diga lá, Adriano. Cronometrofobia. Quem tem medo de cronômetro. A cronofobia. Medo do tempo. Normalmente a pessoa não lida bem com o tempo. E tem uma outra aqui, ó. Hipengiofobia. Hipengiofobia, medo de responsabilidade. Essa é boa. Então é isso que a gente vem dizendo desde o início, né? Questão da responsabilidade, organização, está dentro desse processo aí. Aqui tem uma pergunta, não sei se ele também perguntou sobre essa, que era, poderia ampliar e exemplificar a técnica do comportamento planejado? Acho que você já falou, né? Mas faz uma palhinha rapidinha para atender o teletertuliano. Esse planejamento é o que eu tenho dito anteriormente, né? Que é justamente você fazer um planejamento, né? Se você não conhece o local aonde você precisa chegar num horário marcado, por exemplo, vai lá numa festa que tem horário marcado, um casamento, ou vai proferir uma palestra que foi convidado e não sabe onde que é, procura se organizar melhor, ver onde que é, ver o itinerário mais fácil, porque muitas vezes você diz, não, eu vou por ali, não sei o quê, daí está dando uma greve, então vai ter que fazer um desvio. Tudo isso tem que ser visto, né? Não dá para a gente chegar simplesmente, não, eu vou sair com meia hora de antecedência e vou conseguir chegar lá. Não vai ocorrer dessa forma. Muitas vezes nós vamos ter uma série de atropelos aí que dificultam. Então, às vezes, você precisa pegar outro caminho muito mais longe para conseguir chegar. Então, eu acho que é o processo mais ou menos nesse sentido. Não dá nem para confiar no GPS, né? Porque vive casos, relatos de GPS dá errado, a pessoa entra no morro, lá na favela, aí tem tiro, tem assalto, vira e mexe tendo umas exatamente. Assim. Para quem mora, eu que morei muito tempo em Curitiba, eu conheço bem a cidade, então fica muito mais fácil, né? Agora, Foz do Iguaçu também, agora São Paulo e Rio de Janeiro, se me jogarem para lá, é mais fácil, esquece. Tem que se informar o que é perigoso, o que não é, por onde passar, por onde não passar. Então, não, eu vou pegar táxi. Não confia muitas vezes no táxi também, que os caras chegam e dizem, eu preciso chegar lá rápido. O cara vai a 200 por hora. É uma loucura, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as atitudes. Sai com antecedência para que também você não leve outras pessoas, né, devido ao seu atraso, também em consequências maiores, né? Parafatologia, página 33, que é a primeira, logo na primeira linha. Os encontros multidimensionais na hora marcada. Pode falar como se dão esses encontros e se usa alguma técnica especial? Pode repetir só para... Os encontros, logo na primeira linha da parafatologia, você vai olhar assim, ó. Logo depois da ausência do EV, do estado vibracional profilático, aí tem os encontros multidimensionais na hora marcada. Aí o que ela quer saber? Pode falar como se dão esses encontros? E se usa alguma técnica especial para que esses ocorram provavelmente? Nesse processo, os encontros multidimensionais, né? Quando você vai fazer TENEPS, você tem uma hora marcada, com horário estipulado, 50 minutos. Então, você já tem o cronograma exato. Você deve escolher o horário, né? Para você ser pontual, a necessidade de você escolher um horário. Qual é o horário que eu não tenho mais atividade durante aquele dia? Vai ser da meia-noite a uma? Vai ser da meia-noite a uma só TENEPS. Não tem outra forma. Vai ser das 5 às 6, é o horário que vai conseguir fazer, é das 5 às 6. Por quê? Porque vai conseguir estar naquele momento e naquele local sendo necessário. Se você marcar ao meio-dia, dificilmente alguém vai conseguir, porque as atividades durante o dia, mesmo para quem é aposentado, jamais vão ocorrer de forma normal. Então a gente tem que saber
esses encontros multidimensionais com hora marcada. A tertúlia é marcada com hora marcada. Para mim, encontro multidimensional. Então, se a Adriana começar a chegar 15 minutos depois, o Webertógrafo também, as coisas não vão funcionar. Há um descrédito naquele patamar. Então, o descrédito deixa de ser acreditado, né? Então, alguma técnica especial que você faz é isso, é marcar, estudar o horário, né, para um horário que você possa atender, não é isso? Exatamente. Eu acho que a organização seria a melhor forma de aplicar. E você ter lucidez e coerência para tomar essas decisões, né? Eu acho que é muito importante também. E agora vai ser longo aqui. Eu vou falar devagarzinho, depois eu repito, tá bom? Professor Celso, um comentário pertinente ao assunto. Então, eu vou ler o comentário. Eu acho muito estranho quando marca alguma coisa em Foz, talvez em outros lugares também aconteça, as pessoas ligam para confirmar o horário que você mesmo marcou. Já aconteceu comigo de marcar e de me ligarem no mesmo dia para lembrar o horário. Eu sou muito cuidadosa com o que marquei. E se por acaso eu não consigo ir, ou se vou me atrasar por algum motivo muito especial, eu ligo para avisar. Penso que a obrigação é de quem marcou. É respeito pelo horário do outro. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Nossa, seja bem-vinda. Ela é uma sofredora, ela é pontual nas ações dela. Eu acho que quando é realizado dessa forma esse processo de cobrança, não cobrança, né, mas informando, olha, você tem horário, muito mais com consultórios, né? Porque a grande maioria acaba esquecendo, não vai, e daí o médico tem uma agenda de 10 pessoas e só vão 5, porque não foram, se atrasaram, então qualquer motivo. Então, para que isso não ocorra, é muito mais fácil gastar um pouquinho mais de tempo da secretária para ela ligar para todos, solicitando a confirmação. E esse é fato, acontece comigo também. As pessoas ligam aqui para confirmar até exercício, né? Você vai hoje? Você vai hoje? É muito interessante. Mas eu acho positivo, porque se tem muitas pessoas não vão, então respeitar até para o profissional. O que eu digo para ela é que ela não ligue. Como não ela se é pontual, né? Exatamente, deixa ligarem, olha, muito obrigado, está tudo jóia. Agora, as pessoas impontuais, essas sempre vão ficar agradecidas. Puta, que bom, tinha isso, não sei o quê, alguém me lembrou. Então, eu acho que ela deve levar mais na diurese esse processo. Você tem pergunta, sim? Comentar essa pergunta com relação às ligagens profissionais aqui, porque uma vez eu até perguntei para a moça, ele é secretária, ela falou, porque as pessoas são muito impontuais, delas argumentam que elas esqueceram. Então, vamos dizer assim, é um lembrete em cima do lembrete para elas cumprirem o compromisso que elas assumiram, devido vamos dizer assim, ao esquecimento das pessoas. Né? É uma cultura, né? Exatamente. Então, por isso que tem vamos dizer assim, esse hábito aqui deles ligarem, só para complementar. Na página 35, na holotecologia, eu queria que você explicasse por que você colocou a gregarioteca. E depois eu tenho mais uma outra daí, depois que você responder essa. Na holotecologia, na página 35, a penúltima teca. Eu acho que mais foi ligado à questão social do processo, né? Não tem muito conviabilidade, alguma coisa nesse sentido aí. Então, você acha que a pontualidade faz esse processo de juntar as pessoas aí? Eu acho que sim. A partir da hora que você convive harmonicamente com as pessoas, você consegue trazer isso. Porque quando alguém chega atrasado e tumultua uma reunião, é difícil, o pessoal fica muito chateado. Então, a gregarioteca seria essa junção, né? Facilitador. Eu queria também que você explicasse o seguinte. Quando você explicou a frase enfática, eu pelo menos entendi, só queria ver se eu não entendi corretamente, seria uma espécie de desassédio, né? Vamos dizer assim, a pontualidade ela faz um desassédio nas pessoas. Correto. E daí eu queria que, fora o exemplarismo, né, que você falou que o teu exemplarismo já dá o processo de desassédio, como desassediar os acidentes de percurso que acontecem para que a pessoa seja impontual?
Porque se ela, vamos dizer assim, fora, do seu exemplo que eu falei, né? A pessoa esqueceu, qual é o, vamos dizer assim, o que faz para desassediar, para ela não cair nesses acidentes de percurso e cair na impontualidade? Ser pontual. Daí entra duas coisas, planejamento e organização. A partir da hora que ela marcar alguma coisa, provavelmente ela deve ter uma agenda. Alguma coisa que ela fez essa anotação para poder consultar. Então, muitas vezes, tem gente que chega, pega a agenda, escreve lá, marca o horário com a pessoa, só que não consulta. E daí, da última hora, vai lembrar, diz, eu tinha marcado aquela pessoa e eu acabei esquecendo. Isso já ocorre. Então, é a questão de você se planejar e organizar para que a sua agenda possa facilite esse encaminhamento para que você não esqueça, né? Hoje em dia nós temos celular que nos avisa, você pode marcar com 1 hora, 2 horas, meia hora de antecedência a marcação que você fez e avisar pelo bip, alguma coisa nesse sentido, né? Então acho que está mais ligado nesse processo. Eu acho só, também complementando, que me veio aqui a ideia, é que uma das coisas que a gente pode fazer para desassediar o outro que está atrasado é a técnica dos 15 minutos de espera. Então, a pessoa que já me conhece o perfil da pessoa que ela é pontual, ela vai, sabe, se ela atrasar mais que 15 minutos, ela não precisa ficar esbaforida para chegar, porque a pessoa não vai estar lá. Então, também desassedia ela. Eu sei que eu não preciso me largar daqui, porque eu não vou conseguir chegar a tempo, então desassedia a pessoa, ela já tira o pé do acelerador, porque ela não adianta, ela não vai chegar lá. Já remarca o compromisso, né? Exatamente. Então, aquele compromisso já foi, entre aspas, desmarcado. Então, a pessoa fica mais tranquila e, claro, que daí no próximo encontro, se ela quiser de fato fazer aquela reunião ou ter aquele contato, ela vai ter que se organizar melhor para chegar dentro do prazo, né, que foi marcado, né? Porque ela sabe que não vai chegar, porque é comum acontecer isso, né? A gente fica, a pessoa que está atrasada vive se justificando, né? Chega esbaforida e justificando. É uma sensação muito ruim, assim, né? Muito desagradável. Foi vamos dizer assim, quando ele comentou assim, eu achei bem interessante, né, a colocação do Celso. Ele falou assim, a pessoa está atrasada, não precisa você reforçar, quer dizer, ela já tem consciência, né, que ela tá, vamos dizer, ela não conseguiu avançar na reciclagem dela, porque ela queria ser pontual, né, mas ela não conseguiu, vamos dizer assim, dar aquela guinada da reciclagem. Então, eu achei bem interessante, né, porque daí você não reforça mais aquele processo ali da consciência ali. Desorganização é autoassédio. Não tem outra palavra. Fior, na página 33, você poderia falar um pouquinho mais dos provérbios, na proverbiologia, aquele primeiro ditado militar e o segundo? Acho que o segundo já foi abordado, mas o primeiro. Se você está 5 minutos adiantados, então está 10 minutos atrasados. Esse é o processo justamente que a Conscienciologia aplica, só que com 1 hora de antecedência, meia hora de antecedência. Na vida militar, 15 minutos era o suficiente. Então, para que ninguém chegue atrasado, o horário sempre marcado é 15 minutos com antecedência. Sempre. Então, você coloca, você sabe que é 9 horas o início da atividade e você tem que chegar 15 para as 9. Com isso, ninguém chega atrasado. Quem chega atrasado teria sanções. Dentro da academia policial é assim que funciona, né? Você tem horário para início. E isso faculta. Então, o horário de início é às 8 horas, então 15 para as 8, todo mundo em sala de aula. E você já tinha esse hábito antes de entrar nessa profissão, então para ti ele foi tranquilo? Pelo menos que eu me lembro, eu nunca fiquei detido por chegar atrasado. Então... Nossa, fica detido, quer dizer, é bem persuasivo, né? Não, tem que chegar na hora. No processo da vida militar é assim que funciona. Entendo, você chega num determinado, vai ficar final de semana, muitas vezes, né? No início, primeiro ano, sofre com as consequências. E tem muita gente que tem dificuldade de chegar no horário. Ele não consegue levantar da cama, ele se atrasa, ele é mais devagar para as coisas, ele tem uma outra forma ainda de viver ainda. Então isso é muito difícil para ele, para as outras pessoas é muito mais simples. Mas quem é pontual também tem que entender muito desse processo, tem que respeitar quem chega atrasado. Fala, você comentou o segundo provérbio, mas eu gostaria que você também comentasse o primeiro.
Lê para a gente esse primeiro provérbio e comenta. Cobrar de quem chega atrasado ainda é Não, passado. esse você já falou. O primeiro que você não tinha falado. Ah, então, caramba. Perguntou. Ah, então perfeito, perfeito. E então, e antes, de nada adianta correr, é preciso partir em tempo. É o comentário que eu tinha feito. Esse partir a tempo é você fazer o planejamento, a organização no seu processo. Todinho, como que você vai chegar, o dia que vai acontecer o processo, se está chovendo, se não está. Tudo isso é importante. Parece que é difícil chegar pontualmente, mas se estiver chovendo vai ser mais difícil ainda. Então as pessoas têm que se planejar melhor todo esse processo. Como eu disse, para mim tudo isso é fácil. Eu disse, tá engarrafado lá. Eu disse, não tem problema nenhum, já sei até por onde que eu tenho que chegar. Eu já tenho um mapa mental na cabeça para chegar em determinado local. As variáveis, né? Se tem engarrafamento aqui e eu não suporto engarrafamento, eu vou dar uma volta maior, vou gastar mais combustível, mas eu vou chegar lá com maior tranquilidade do que ficar no meio de um congestionamento. São Paulo eu não posso falar isso, mas aqui em Foz ainda dá para fazer. Já tem ruas evitáveis, né? Exatamente. Ou melhor, horários evitáveis, ruas até que está tudo certo. Você já falou dos megapensenes? Ainda não, né? Os 2 megapensenes? Não. Então vamos comentá-los. A questão da pontualidade expressa autocoerência. Antes de mais nada, né, nós devemos, essa coerência, esse trabalho, esse equilíbrio, de você chegar com antecedência, né, já demonstra um valor seu, um princípio, uma coerência, um respeito com quem está participando e com si mesmo, né? Você, sendo pontual, você já é coerente com você. Você já valoriza isso, né? E você demonstra isso para as outras pessoas também. Então, acho que está mais ligado nesse processo. E a pontualidade a respeito multidimensional tem ligação direta com a equipe extrafísica. Todas as atividades que nós exercemos dentro da conscienciologia, né? Ela tem um respaldo ou uma base, né, no extrafísico também. Então, a pontualidade aqui, ela é respeitada lá também, de forma simultânea, né? Então, acho que é mais esse respeito com os nossos amparadores também. Professor Celso, uma curiosidade relativa ao tema. Que horas vocês chegaram aí para a tertúlia hoje? 15 para o meio-dia. Eu cheguei um pouquinho antes, né? Não, eu cheguei no SEC 15 para o meio-dia. Aqui eu cheguei meio-dia e... Eu cheguei no CAEC 11h15, por aí, já devia estar aqui. Eu geralmente gosto de chegar às 11h30, mas hoje eu não cheguei às 11h30, devo chegar às 11h40, por aí. Mas eu procuro chegar 1 hora, meia hora com certeza eu já estou aqui. Meio-dia eu já estou sentada aqui há algum tempo, mas eu procuro chegar até, na maioria das vezes, 11h30. Mas 45 minutos eu acho que tá bom. Tá bom. E já aconteceu de algum verbetógrafo atrasar no dia da exposição da tertúlia? Como vocês lidaram com essa situação? Foi engraçado que foi a pergunta que nós fizemos no início aqui, aí chamamos a equipe, e a equipe comentou com a gente que isso não aconteceu. Já aconteceu de verbetógrafo chegar assim, faltando 5 minutos, mas faltar ainda não aconteceu, e eu acho que não tem cabimento acontecer, né? Então a gente não sabe como vai lidar com isso, mas a gente Os verbetógrafos têm que ser pontuais. Eu acho que é uma questão de coerência, né? Então, mostra como é que o nível de maturidade que nós já temos, né? Pelo menos em relação às tertúlias dos verbetógrafos. Exatamente, eu acho que isso é bastante mantendo. válido, né? Se nós não temos quase atraso, e isso é fora de série. A gente tem que lembrar que isso aqui é um processo de desassédio também, por isso que a gente fala. Chegar antes, você chega com os amparadores, você entra em contato com a equipe, né? Então, tem todo um processo, até às vezes para ajudar o verbetógrafo a chegar também, que às vezes acontecem intercorrências, né? Já aconteceu intercorrências. A Ana já teve um negócio que ela passou no hospital, como é que foi? Conta aí o seu caso. O caso da Ana, mas ela veio. Conta lá, Ana. Eu estava com problema de saúde, eu antecipei, fui no hospital, né, fiz o tratamento e tudo, mas, vamos dizer assim, não resolveu.
Aí, pela manhã, às 7h30 da manhã, eu tive que retornar ao hospital, certo? Aí eu fui liberada, eu lembro bem assim, que ficava muito fixo na minha cabeça, assim, 11 horas eu tinha que estar aqui. Aí eu lembro bem assim, que teve um momento lá com o rapaz lá colocando, né, o processo no braço, assim. Aí eu falava assim, moço, não tem como agilizar? Ele falou, eu estou fazendo todo o meu trabalho. Daí ele falou, você está ajudando? Eu falei, todo o meu esforço eu estou fazendo para ajudar. Mas daí eu percebi nitidamente o processo extrafísico dos amparadores. Eu lembro bem assim que eu olhei no relógio, era 9 horas, tinha um relógio na frente, e eu comecei a perceber a equipe extrafísica trabalhando ali. E realmente, eu melhorei, eu sarei, eu fiquei boa. Eu lembro bem assim que eu cheguei na frente do professor Valdo, 11 horas, e falei para ele. Lógico que eu avisei aqui, né? Qualquer imprevisto para o pessoal, né, dar uma... Eu falei assim, eu estou aqui, eu vou defender o verbete. E meio-dia eu estava aqui prontinha para defender, graças, é lógico, né, o trabalho do extrafísico dos amparadores. Então, eles realmente mostraram para mim todo o trabalho que há com eles aqui, com relação à tertúlia aqui. No caso dela é ótimo. Eu não esqueço disso, né? Só para voltar à questão dos pensenes da pergunta lá da frente, olha só. O látero pensene tem um verbete, que é o látero pensene, que vale a pena você dar uma olhada. O látero pensene é o pensene lateral, coadjuvante, confluente, afluente ou concomitante, capaz de alterar ou influir sobre o pensene básico, seja enriquecendo a ideia ou apontando um rumo diferente de elucubrações, abordagens e pesquisas da pensenização. Tema central neutro. Então, isso corrobora o que a gente tinha falado aqui. É aquele pensene que ele vem em paralelo, que ele vai somar alguma coisa, mas ele é neutro, tá certo? Então, aquilo que você perguntou, neutro. Então, látero pensene, tá. Agora, em relação ao xenopensene e o exopensene, realmente eles são bem aproximados, tá certo? Para ter maiores detalhes, o que o autor quis fazer com a diferenciação, tem que fazer uma pesquisa melhor. Então, eu convido você a fazer essa pesquisa, porque eu estou aqui sem um computador, eu até peguei o celular aqui para fazer uma pesquisinha na internet, mas o que a gente viu é o seguinte, teria que ter mais tempo e dedicação para fazer essa diferença aqui em relação ao autor. Então, se você é amigo da enciclopédia, você tem acesso à bibliomática. Então, você coloca na bibliomática esses termos e veja onde estão. Porque os dois são externos. Então, eu vou ler para você. Exopensene, a unidade de medida da intrusão interconsciencial. Então, segundo a unidade de medidas pensênicas, aqui do site da Consul, está dizendo que é parapatologia. Então, o exopensene ele está aqui colocado como uma intrusão, um assédio, tá bom? Já o xenopensene, segundo também aqui, é a unidade de medida do assédio interconsciencial ou da assedialidade, consciencioterapia. Então, por aqui, eles parecem sinônimos. Mas, para afirmar isso, eu achava melhor, no meu caso pessoal, eu prefiro estudar mais para ver essas nuances do autor, né? Por que colocou aqui, se realmente é uma sinonímia absoluta ou se há nuances diferentes, tá? Então, eu te convido para fazer essa pesquisa, porque a gente não encontrou aqui, tem outros verbetes na enciclopédia que tem essa descrição, mas teria que ter a enciclopédia digital para fazer a pesquisa, tá bom? Continuando então, Celso. Como é que nós estamos aqui de perguntas? Aqui. Vamos lá, Pode por ser? favor. Lógico. Olha, assim, ó, Fiori, o seu verbete é pontualidade. A minha não foi a pontualidade na tertúlia. Eu cheguei agora, tá? Então, talvez vocês já devam ter falado sobre isso, essa relação. Na página 36, culturologia. Faça essa relação, a segunda aí, a cultura da convivialidade sadia, com o verbete. Como é que você vê isso? Como é que isso favorece? Acho que toda a questão da pontualidade na vivência cultural das pessoas, isso ela não deixa de ser importante a pontualidade, porque o convívio harmonioso desse convívio, dessa educação entre as pessoas, dirime tudo. Então, se você marca, eu não preciso de agenda pessoal, eu não preciso de alguém me avisando, eu não preciso de nada. Simplesmente te diz assim, amanhã nós podemos nos encontrar às 8 horas? Ok, está marcado.
É como se fosse, como meu avô dizia antigamente, né? Marcado no fio do bigode. Falou, está falado. Então, eu não preciso registrar nada. Essa cultura que seria legal, né? Imagina todo mundo chegar e dizer assim, está marcado amanhã? Tá. Não precisa mais nada. A pessoa vai lá, você chega no horário, está tudo certinho e nós vamos realizar o nosso trabalho. Então, acho que essa convivialidade, essa cultura que me chama muita atenção, né? Eu acho que seria prazeroso se todo mundo chegasse. Tem algumas pessoas que vão chegar atrasadas, mas não é culpa delas. Muitas vezes alguém está conversando ou está assistindo uma TV e tem um compromisso. E ela acaba deletando. O filme está interessadíssimo. E quando ela vai ver, o tempo passou. Às vezes ela está conversando, eu estou me lembrando aqui de um processo, onde que o William Klein, eu fui levá-lo no aeroporto. E daí disse, vamos tomar um cafezinho. E ficamos batendo papo lá. E foi, daqui a pouco chega no alto-falante, senhor William Klein, o voo está partindo. Nossa, sai os dois bafuridos lá para o cara pegar o avião. Quer dizer, não é que está atrasado porque quer, é porque passou desapercebido. O papo talvez estivesse gostoso. Então, mas a gente tem que ficar atento a essas coisas, né? Se você tem um compromisso, nós não podemos deixar que isso também atrapalhe. A gente vê naquela conversa, naquele bate-papo gostoso, naquele filme, e deixar as coisas de lado. Eu acho que compromisso é compromisso. Então, eu acho que não adianta, a pontualidade é meio rígida e radical. Pode ser, mas eu acho que vale a pena. Desassedia, alivia um monte. Me diz uma coisa, como é que você lida com a impontualidade do outro? Como é que funciona isso para você? Porque isso é um processo assim que às vezes tem essa irritabilidade das pessoas pela impontualidade do outro. A pessoa é super pontual, mas o outro não é pontual. Como é que você lida? Foi difícil lidar com isso, viu? Para quem é pontual, você no início cobra bastante. Você vai lá, chateia, diz, vamos chegar no horário certo, estou aqui desde tal hora, não sei o quê, ninguém valoriza aquela coisa. Depois de um certo tempo, você diz que não vale a pena. O importante é o que está no verbete, né? Chega você no horário, a pessoa que vai chegar no horário não importa. Se for um grupo de pessoas, se for só com você, é aqueles 15 minutos. Se for um grupo de pessoas, a pessoa chega atrasada, não tem problema nenhum. Vai... E a grande maioria vai dizer, mas fulano não chegou ainda. Esquece, ele sempre chega atrasado. E daí? Vai fazer o quê? É a postura da pessoa, mas né? Gera uma estigmatização, né? Não gera uma estigmatização? Chega atrasada? Gera. Agora, tem as pessoas que são impontuais e chegam uma hora depois e dizem, não, mas não tem, eu só cheguei uns minutos atrasado. E ela chega mais de uma hora, e para ela é normal aquilo. Então, a gente tem que entender esse processo todo, né? Agora, para quem é pontual, esquece, relaxa. Você está lá no horário, quem chegou atrasado não cobra de ninguém, não vale a pena, você vai ficar mais assediado do que a pessoa. Não vai cobrar nada de você. Exatamente. Você já está lá, elas vão ficar chateadas. Elas vão começar a dizer assim, não dá, a pessoa não consegue nem olhar na tua cara mais porque você é pontual. Quer dizer, pedir desculpa. Médico vive pedindo desculpa. É verdade, já chega, Médico chega para você e diz assim, você me desculpa atraso. Me desculpa atraso. Então é normal. Deixe ele pedir desculpa, você não. Qual relação que você vê com... Você chegou a comentar a questão do uso da agenda, né? Você acha que o uso da agenda seria primordial para a pontualidade ou não? Você falou do fio do bigode e tal. Eu acho que sim, para a grande maioria das pessoas. Mas a memória é difícil. É muito agitado hoje em dia, né? Eu trabalho com os dois, né? Eu deixo agendado, pego no telefone, deixo marcado lá também, porque às vezes a gente falha, né? Então, a memória não é exatamente, mole. As atividades são muitas. Para quem tem uma atividade uma atividade não digo nem agenda, mas ativa demais, né? Eu acho que vale a pena anotar, mas tem uma coisa também, não adianta só anotar e não criar a sinapse de consultar. Esse é um detalhe que claro eu acho que é importantíssimo, porque muita gente pega a sua agenda, vai lá, faz a agenda e depois acaba deletando também, porque não sabe ou esquece de consultar.
É que eu vejo que esse negócio de uso da agenda, eu tive uma experiência muito boa, porque no colégio, a gente ganhava uma agenda do colégio, que tinha até a foto do colégio na capa, e a gente era obrigado a usar a agenda. Então, acho que isso, no meu caso, criou um hábito que eu não vivo sem agenda. Então, eu tenho esse hábito. E eu vejo pessoas que não têm. Então, eu não sei até que ponto, qual é a sua experiência em relação a isso, que talvez, de repente, essa coisa bem da infância, de ensinar você a usar isso, te ajuda na organização. Não sei se você tem alguma experiência em relação a isso. Eu penso que desde a educação vem de base, né? Eu acho que a criação dos desde pais. O primário, tinha que ter exatamente. Então, mas eu acho que vale muito também dos nossos pais, né? Se nossos pais são meio relapsos em deixar você na escola sempre atrasado, cria até um problema. Então, quando você chega, teus pais desde criança estão lá incentivando, né, a chegar no horário para que você possa chegar com certa antecedência na escola, nesse sentido, isso também estimula a criança. Meu pai é pontual, não sei o quê. Então, é base de educação, né? Criar filho hoje em dia não é fácil. Então, se você tem esse exemplarismo para o seu filho, tenha certeza, seu filho também vai desenvolver isso com o tempo. Eu acho que, mas a agenda pessoal, eu acho que a gente deve ter. A grande maioria, a gente vê, né? Pelo menos eu vejo o Hernando. O Hernando tem uma agenda assim, semanal, mensal, e sempre está consultando. Vamos marcar, espera aí, tem que ver. Exatamente. Então, a grande maioria das pessoas da Conscienciologia, que tem grandes atividades, né, a gente vê esse trabalho. E dificilmente vão chegar atrasados ou vão esquecer de algum curso, né? Imagina um EPICOM esquecendo o curso. Isso tudo não acontece, né? Não chega, né? Quer dizer, então todos eles já têm um processo de pontualidade bem mais refinado do que... Mas acho que gera cultura, né? Quer dizer, além disso que eu falei do exemplo lá do colégio, que eu acho que me ajudou a criar o hábito, eu vejo que dentro da Conscienciologia a gente cria essa cultura também. Na hora que a gente tem a hora para entrar na dinâmica, fechou o horário, fechou, acabou. Então é uma forma de reeducação também. Então a gente vai se reeducando em relação ao horário, que aí tem também o respeito à equipe extrafísica. Então se a dinâmica é 8 horas da noite, não dá para começar 8h30, 8 horas é 8 horas. Então, falar fechou a porta. Então, isso também vai reeducando as pessoas na importância de ter esse respeito que você falou muito no seu verbete, que eu acho muito sério, né? E aí o respeito não só para quem chegou no horário, mas o respeito também para a equipe extrafísica, que também não está lá a nosso dispor, a hora que a gente quiser eles aparecem. Não, agora, eu resolvi que hoje vai ser às 9, amanhã vai ser às 10. Eu acho que é muito... Mas eu acho que as nossas atividades, mesmo aqui ou fora daqui, para quem conhece um pouco de Conscienciologia, sabe que as coisas vão acontecer no horário marcado, que foi estipulado. É a cultura, a gente fez uma cultura. Então, né? Isso já é reconhecido lá fora, né? Reforça, exatamente. Né? Então, se vai numa palestra pública que as pessoas querem participar, tem gente que vai chegar com meia hora, mas não importa. Começa no horário que foi estipulado, né? E termina no horário que foi estipulado. São duas coisas que eu acho que a gente deve primar e dar continuidade. Eu acho que vai começar a disseminar isso devagarzinho, vai ampliando até... Eu acho que nós temos instituições, né? A Evolucim está aí para isso, né? Começar a pegar as crianças. E aí, até para quem perguntou, né? Que a hora que a gente chegou aqui, né? Nós ainda chegamos tarde, porque o professor Walter chegava às vezes 1h30 antes, ele dava tertúlia às 9, ele chegava às 7, às vezes ele chegava às 7h30, 8 horas. Então, interessante a gente ver isso. Por mais que a gente chegou cedo, ele ainda chegava mais cedo. Mais cedo ainda. Então, para ele, a pontualidade era muito sério. Bem mais sério, né? Porque ele antecipava sempre, né? Equipe multidimensional, né? Vinheda, por favor. Olá, Celso. Na página 34, efeitologia, continuando isso, eu estou querendo saber, assim, um exemplo seu, assim, dos efeitos da pontualidade na desacedialidade de quem espera. Você colocou alguma coisa, mas eu queria mais exemplo. Os efeitos dessa atividade que espera. Esse processo é... Quem espera, é o que eu disse, no início eu ficava muito chateado com as pessoas. Então, depois de um certo tempo, você começa a ver que não adianta. Como eu disse, algumas pessoas elas não chegam atrasadas porque querem.
ou porque são desorganizadas. Acontece, elas não se programaram para fazer aquilo. Então, pega o engarrafamento. Você pega o engarrafamento, daí você vai cobrar da pessoa porque chegou atrasado. Às vezes foram pneu, isso aí não está no nosso controle, né? Então, são situações das mais diversas que podem ocorrer e você tem que respeitar aquilo ali. Agora, se a pessoa chegar e dizer, ele que espera lá, deputado, vereador, esse pessoal é acostumado a fazer isso, manda esperar. E daí você fica 2 horas esperando lá. Então, daí já é cultura deles, mas é por causa do processo de deseducação, né? Agora, quem chega atrasado, não vale nem a pena a gente argumentar o porquê que chegou. A gente tem que respeitar. Eu acho que cada um, nós não podemos ficar cobrando, não. Já passou a hora de cobrar e cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se você já falou. Na parafatologia, na página 33, a segunda linha, a promoção dos reencontros de destinos pelos amparadores extrafísicos. Eu já fiz um comentário nesse sentido aí, daquela alemã, não sei se você estava aí. Repete. Então tá, eu vou repetir. Lembra olha só o provérbio lá. Cobrar de quem chega atrasado, ainda pensar atrasado. Então... Só foi hoje, tá? Eu sei disso, a gente pode brincar com você, que a gente sabe que você é super pontual. Esse processo aí, que ocorreu semana passada, foi uma senhora que veio da Alemanha para cá, e ela já tinha encontrado lá na Alemanha alguns conscienciólogos, um EPICOM que tinha ido para lá junto com a esposa e alguns consciencioterapeutas, e ela fez consciencioterapia lá. Aí semana passada ela veio para cá visitar o Brasil, veio visitar o CEEC, e nós estávamos como cicerone deles. E depois que visitamos o CEEC, fomos almoçar no hotel. Para nossa surpresa, o EPICOM estava lá com a esposa também almoçando. E mora do lado do hotel ainda. Então foi muito engraçado. Ele chegou, cumprimentaram e o EPICOM convidou ela para a dinâmica. E nós tínhamos proposto para essa senhora 2 dinâmicas, para ela escolher. E ela já tinha escolhido a dinâmica que o EPICOM tinha convidado. O que aconteceu? Então, para mim, já é a primeira sincronicidade nesse sentido. Em seguida, ela foi para a dinâmica, nesta dinâmica específica, e a pessoa que fez consciencioterapia, que fez o atendimento lá na Alemanha, estava na mesma dinâmica pela primeira vez. Então, são 2 pessoas que se encontraram na Alemanha e foram participar da mesma dinâmica pela primeira vez, num determinado um ano depois, alguma coisa nesse sentido. Então, é muita sincronicidade. Celso, eu estava lendo seus efeitos aqui, vai lendo esses efeitos e dando algumas contribuições, aprofundamentos, que eu vejo que a maioria deles aqui, eles dão bem a essência das consequências da efeito da pontualidade. rotina útil, é isso? Não, vai lendo todos Tá. E vai dando uma explanação para nós. O efeito da rotina útil na evolução consciencial. É uma questão de organização e que gera a evolução, né? Pontualidade, está mais ligada à organização individual de cada um, né? No seu processo evolutivo, né? Se você já conseguir nessa vida ser pontual e radicalizar dessa forma, imagine no extrafísico, né? As coisas vão ficar muito mais fáceis para você e na próxima também. Então, eu acho que esses efeitos da rotina útil na evolução é bastante interessante aplicá-las agora, né? Para que a gente possa aproveitar melhor lá no extrafísico. O efeito da pontualidade enquanto profilaxia nas inter-relações multidimensionais, né? Quando a gente faz essa profilaxia, os antagonismos desaparecem. Então, chegou no horário. Está no horário, não existe antagonismo nenhum. Não existe a questão da impontualidade da pessoa, né? Isso não vai trazer para as outras pessoas, talvez traga um certo antagonismo, né? Mas para quem é pontual, deixa a coisa de lado e as coisas vão ocorrer. Estava pensando um negócio aqui em relação até que a gente brincou com a Ieda, em relação a esse provérbio, né? Que quem cobrar de quem chega atrasado ainda é pensar atrasado. E veio uma ideia aqui interessante, porque realmente, se a pessoa está atrasada, ela está cheia de acidente de percurso. Se o grupo começar a ficar pensando mal dela, vai piorar a situação dela. Às vezes, mais difícil vai ser ela chegar
Né? Então é muito sábio isso aqui, ó. Deixa a pessoa... E eu acho que pode criar até Até piorando, evocações negativas. Um estigma mais, que a pessoa chega e diz, eu não vou conseguir, e já começa Está aumentando o assédio. Exatamente. E se joga uma energia positiva. Por isso que eu acho que é importante do professor chegar antes, né? Porque ele já vai aqui jogando energia positiva, às vezes até está ajudando, às vezes, a assediar alguém para chegar. Isso a gente não vai saber, né? Mas que os amparadores podem até aproveitar a energia para fazer isso, podem, porque você já está ali disponível, estou aqui para... trabalho. Aí veja, quando a pessoa chega atrasada e ninguém cobra dela e todo mundo consegue harmonizar o ambiente para que, ou acolhê-la melhor, mesmo que ela tenha chegado atrasada, isso já é um estímulo. Diz, eu vou procurar chegar. Vez eu exatamente, estimula ela a ser mais pontual nesse sentido, porque ela se sente acolhida pelo grupo e não antagonizada, rechaçada porque chegou atrasado, né? Eu acho que isso é muito legal. Vamos os outros. Só um minutinho, Adriana, que está bem nesse assunto que me ocorreu aqui. O professor Valdo, por que ele chegava 15 minutos antes? Para limpar o ambiente, para fazer o processo assistencial. Acho isso que é muito importante também. A gente fazer reforçar, não ficar que nós estamos falando aí, né? Mas pelo contrário, o trabalho de amparo, né? Mas não o trabalho daí de... Ele até ria quando falava assim, a gente que acha que eu sou ansioso, ele não sabe de nada, né? Vamos lá, os próximos efeitos, qual que é? Os efeitos antissociais da impontualidade, né? Isso aqui não tem que... Não precisa nem comentar. É interessante comentar, né? Cria um antagonismo, né? Cria uma... Exatamente. Então, o efeito da assistência na hora certa, né? Esse é um processo, o efeito da pontualidade na hora certa também é muito mais de você... quando se entrega ou quando você escuta mais, tem um momento certo para você falar, às vezes, então é preferível você ouvir mais, né, e deixar a pessoa falar, e daí ser pontual nas suas assertividades ou nas suas colocações. Eu acho que está mais para esse processo aí. E os efeitos da pontualidade na desassedialidade de quem espera, né? Eu já tinha comentado, né? Que a questão dos médicos, né? Quando quem está doente vai procurar ajuda, já está mal, já está sofrendo, e daí tem que ficar esperando o médico 1 hora, 2 horas para ser atendido, isso cria um assédio, a pessoa fica nervosa, já quer agredir, então é o caos, né? A gente sabe que isso acontece e a gente vê pela TV todo dia, né? A questão de transporte também, avião, dificilmente está chegando no horário, né? Então está lá todo mundo esperando e o avião não chega e começa a ficar nervoso, já começa com agressão. Então é um processo mais de discernimento das pessoas, poder entender tudo que acontece, né? Tem momento para tudo, mas é mais difícil. A desassedialidade de quem espera é a pontualidade, né? Se você vai lá, o médico atende com pontualidade, o avião chegou, simplesmente, né, fica tudo tranquilo, calmo, o consultório está beleza. Concorda, Patrícia? Algum médico vai querer ser. E o último, não é isso? O efeito da pontualidade, sadio da pontualidade, na pacificação das interrelações. Que tem a ver, né, que você acabou de falar, realmente. É que você falou junto, né? O efeito da pontualidade na pacificação das interrelações. É que você acabou falando junto, né? Esse é mais na questão da educação mesmo e do pacifismo, né? Você é pontual, você está pacificado, você interage melhor com as pessoas, você harmoniza o ambiente, equilibra o ambiente, é tudo 10. Eu acho que pontualidade é tudo. Vou dizer que é tudo. Mas não, eu acho que tem um mega vocabulário ali. A prática ajuda um monte. Ela desassedia de forma bastante interessante. Eu acho que... Você acha que a pontualidade seria uma atitude anti-estresse? Tenho certeza. Tenho certeza, Adriano. Não tem o estresse de estar atrasado, né?
tem. Você vai antes, Você se tal. programa, olha, você chega, levanta, vai tomar banho, vai fazer o café, você precisa fazer todo esse planejamento. O que você vai vestir, senão você vai chegar sempre atrasado. Ah, essa blusa não está boa, vou pegar outra. E assim vai. Ah, não, essa meia não ficou boa. O sapato também. Então vai demorando, quando vai ver, começa a chegar atrasado. Então você se programa, mais ou menos, como é que vai ser. Já vai. Eu acho que essa é a programação. Se precisa sair meia hora antes, sai, uma hora antes, sai. Eu acho que nesse processo. Vai fazer caminhada a pé com horário marcado? Se antecipa, vê se não vai chover, se não está muito frio, porque chega lá embaixo, mas eu saí de uma camiseta, eu vou buscar uma blusa lá em cima. Quer dizer, tudo isso tem que ser visto também. Então, é toda uma preparação. Chegar pontualmente precisa ter uma série de atualizações E organização, que é o seu terceiro item, né? Você coloca a pontualidade, o autocompromisso com o horário agendado, depois a auto-organização. Tem isso? Eu acho que tem duas coisas que a gente podia pensar. Às vezes a pessoa é organizada, né? E o efeito dela ser organizada é que ela é pontual. Então as pessoas elas já têm uma organização em tudo e também é pontual. E tem aquelas pessoas que querem, a gente vive falando que a gente quer mudar, às vezes um hábito que a gente tem, que é colocar alguma rotina útil dentro da sua agenda. A pontualidade é uma ótima rotina útil. Então, você começa do contrário. Você pode até não ser organizado, por isso que você era impontual. Então, você começa a ser pontual e parte do fim para lá. Como uma forma de se tornar organizado. Para desconstruir a sua desorganização. Com o passar do tempo, você começa a perceber que até as suas gavetas ficam mais organizadas. É interessante perceber isso, mas acontece. Então, a pessoa começa a organizar melhor o itinerário dela, daqui a pouco ela começa a organizar melhor a agenda dela, daqui a pouco o resto das coisas que ela precisava organizar. Então, a partir disso, a gente, ao invés de ser organizada e aí manifestar a pontualidade, não, eu sou desorganizada, eu utilizo a pontualidade, porque é a coisa mais, se a gente for pensar em termos de reciclagem, o mais simples é você tentar organizar o intrafísico. Se nem isso você está conseguindo, então está faltando um pouco de empenho, às vezes, da nossa parte, para conseguir fazer uma reciclagem. Puxa, se eu não consigo nem me organizar minimamente para controlar o relógio, está difícil eu controlar alguma outra coisa. Penso, né? Então, a gente tem que pensar assim, olha, eu posso utilizar a pontualidade como uma ferramenta, como uma técnica, para eu começar a me organizar melhor de outras formas. Se a gente for pensar para você chegar no itinerário, ou pegar, entrar no Google lá e ver o lugar onde você vai utilizar, você está utilizando a mental soma. Você tem que ter um planejamento estratégico mental para você conseguir chegar àquela ação. Então, assim, embora seja uma coisa simples, você já está estimulando outros veículos e o mais interessante, organizando raciocínio. Então, a ortopensenidade começa com a organização de raciocínio. Então, utiliza como técnica, que é uma coisa simples, entre parênteses, né? Em tese, você conseguir em tese, né? Mais fácil, mas te ajuda até no nível de organização de raciocínio, de pensamento. Olha, eu tenho que fazer isso, 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 você organiza aquilo para você conseguir chegar àquele efeito que é a pontualidade. E o legal é que você tem meios de aferir isso. Então, nessa semana, eu consegui fazer 5 compromissos, né, sem atrasar. Na outra semana, eu consegui 7. Então, eu tenho como meio de verificar o meu nível de organização. Você faz uma técnica da agenda, todo dia você anota o que você foi pontual e o que você atrasou. Bem legal, essa abordagem é muito boa. Diga lá. Colocar o meu exemplarismo que funcionou, só que começou a incomodar as outras pessoas. Né? Agora, por isso que eu falei, pegou tanto quando o Celso falou da pontualidade dos outros. Para mim, eu coloquei relógio, mas aqueles não pequenininho, certo? Em vários ambientes. Tem no quarto, na sala, no escritório, na cozinha, certo? Então, para mim, com relação à pontualidade, eu achei que melhorou bastante, sabe? Que vamos dizer assim, que deu efeito. Só que, lógico, eu coloquei aquele grandão. Começou a incomodar as outras pessoas, que eu comecei, né? Mas por que se tem um relógio em cada ambiente? Eu falei, o que é óbvio? Por que serve um relógio? Aí eu vi por quê? Porque devido à impontualidade das pessoas, né? Então eu falei assim, poxa, então minha reciclagem está começando a dar resultado no meu entorno, né? Então, só uma casuística minha aqui. Celso, na página 34, eu queria que você explicasse um pouquinho mais na enumerologia o porquê que você fez esse encadeamento do comprometimento, a consideração, a educação, a ordenação, a organização, o planejamento e a responsabilidade. Por que dessa ordem que você colocou assim? Qual a relação? A relação
São todos, vamos dizer, ações que, para quem queira ser pontual, deve aplicar. Comprometimento. É se comprometer. Então, é um posicionamento pessoal. Esse posicionamento pessoal eu não abro mão. Então, está mais nesse, consideração com as pessoas que eu marquei. A educação em respeito também às pessoas que estão lá me aguardando, com quem eu marquei. A ordenação lógica do processo da pontualidade, de chegar e estar assistindo ou ser assistido naquele processo. A organização, como é que você fez para chegar até lá, né, de certa forma. O planejamento, é o que eu sempre digo, que há necessidade de você planejar como você vai chegar até o local para ser... até o local, né? E a questão da responsabilidade. Acima de tudo, vou respeitar essa civilidade ou a convivialidade com as pessoas. Você vê alguma relação da pessoa que ela tem essa constância nos atrasos também? Pequenos, vários atos com atraso, um atraso da própria Proexis, a pessoa empurrando as coisas com a barriga? Esse processo aí, daí como eu disse, você tem que fazer uma análise do que está ocorrendo com as pessoas, né? Verificar se ela já tem problema de atraso, não é só atraso, né? Como se disse, ela tinha de fazer uma avaliação melhor, né? Por que ocorre isso, né? Procurar talvez uma consciencioterapia, verificar, aprofundar melhor, porque o atraso esporádico é uma coisa, o do dia a dia, uma vez, 2, 3, 4, recorrente, quando a pessoa já está estigmatizada, né, que é recorrente chegar atrasado, eu acho que é a necessidade de fazer uma avaliação, até dela, né, organização pessoal. Como a Evelise disse, não tem, sem organização você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, e isso vai ajudar no restante. Pegando o gancho aí da Patrícia, ela falou em termos de empurrar com a barriga, você coloca na maniologia, a mania da procrastinação. Eu estava aqui pensando em termos das pessoas que são pontuais com o externo, com as pessoas, com o compromisso, com o outro ela é pontual. E quando essa pontualidade não é com ela, tipo assim, ela vai procrastinando as suas coisas, ela vai deixando de lado as suas coisas, porque tem a ver com a questão da auto-organização. Como é que se pode trabalhar melhor isto, essa questão? Como é que você vê? Aí eu não sei se eu vou ser assertivo na fala, mas a questão da pontualidade, algumas pessoas são pontuais porque, entre aspas, seriam obrigadas a ser pontuais de chegar pelo que ela representa, né? Quando ela olha para dentro dela e não tem ninguém mais cobrando, ela relaxa. Então, eu vejo mais ou menos assim. A organização dela ainda não é assertiva, vamos dizer, na sua totalidade. Eu acho que está mais nesse viés aí. Quando a autoimagem dela, ela representa legal, ela é pontual, ela faz tudo certinho. Agora, fora desse ponto, ela demonstra que, para ela, ser impontual, para ela, na Proex dela ou nas ações delas interiores, ela deixa de lado. Porque não tem ninguém cobrando, né? Então é muito mais fácil. Não sei se... Não, é isso mesmo. Eu fiquei aqui pensando, porque quando a Evelise começou a fazer a relação entre a pontualidade e a organização, a auto-organização, eu comecei a pensar assim, em termos da auto-organização, eu ser organizada comigo, eu ter as minhas, pontual com as minhas coisas, e eu também ser com o outro. Isso é um reflexo comigo e com o outro. Mas eu percebo assim, muitas vezes, né, comigo,
e com outras pessoas que essa pontualidade intraconsciencial, essa questão assim dos seus compromissos com você, ele às vezes ele fica deixado de lado, entende? Então eu disse, poxa vida, esse verbete ele tem a ver assim, ele poderia ser auto-organização, né, na especialidade pontualidade-logia, né? Porque ele pode ser o inverso, entende? São as duas coisas que pode pegar. Então, eu acho que é isso que você está falando. Ainda existe alguma coisa a ser trabalhada nessa questão da autopontualidade, de não procrastinar as suas ações naqueles momentos, das coisas que você realmente precisa ser feito. A priorização, essa questão, né? Eu acho que tem muita ligação talvez com o curso intermissivo, né? Porque muitas vezes nós precisamos mexer em algumas coisas e muitas vezes nós não queremos mexer, né? Então deixa de lado essa impontualidade interior, né? De mexer, enfrentar e estar lá, não, deixa para lá que nós vamos fazer em outro momento. Eu não sei qual é o momento. Eu acho que a gente está aqui e a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Tá mais por aí. Ieda, você ia perguntar aquela hora? Acertei a Silmara aqui também. Desculpa, não te vi. Na parte ali da página 34, na interaciologia, você colocou na primeira linha a interação, autoconfiança, pontualidade. O que você quis dizer com isso aqui? Autoconfiança, pontualidade. Esse processo de autoconfiança e pontualidade tem a ver diretamente com o processo do querer, né? Se você não está autoconfiante nas suas ações de chegar e respeitar o próximo, chega com pontualidade, você jamais vai conseguir. Então, está muito mais interior, né? Eu não consigo verificar de forma diferente. Ele desenvolve alguma coisa mais específica. Fazer acontecer. Não tem outro processo. Ou acontece ou não acontece. Voltamos ao absolutismo, auto-absolutismo. Exatamente, né? Porque se você não tem autoconfiança, não adianta. Eu vejo que precisa você confiar naquilo que você vai realizar, naquilo que você vai patrocinar, naquilo que você vai assistir. Isso é autoconfiança. Quando você está com processo de atraso ou de impontualidade, não sei onde que está a autoconfiança. Ela deixa de lado, ela deixa de existir. Ieda? Eu acho que está desligado. Ou ele falhou? Então, eu vou reler aqui. As neosinapses assistenciais através da pontualidade. Eu acho que estava com a bateria baixa, mas eu reli aqui para você. Aquele processo de você consultar, né, a sua agenda pessoal. Então, você cria a sua agenda, coloca todas as suas ações durante a semana inteira e esquece de consultar. Não consulta. Escreveu lá e quando diz, tinha marcado com a pessoa, esqueci. O pior, eu acho que às vezes marca 2 compromissos muito próximos, aí depois não se toca, e na hora que vai olhar a agenda, como ela se escreve, ela materializa, né? Você vê que às vezes está muito próximo do outro. E se você fica na cabeça, às vezes você não se dá conta. Umas 2, umas 4, tudo bem. Depois você fala, não, mas eu esqueci de ver o tempo que eu falei levar de um lado para o outro. Eu acho que a agenda, a gente deve chegar, quando for marcar alguma coisa, tem que pegar a agenda e olhar. Justamente o horário que está marcando para que ver se vai dar tempo de chegar até o outro local ou não. Dizer, marca 3 horas. Não, 3h30 eu vou estar lá. Vai ser difícil.
Então, mas quando fica de cabeça, pode gerar essa distorção, né? O escrito fica mais óbvio, você vai escrever, você vai ver, não, mas isso aqui está perto demais. Exatamente. Na cabeça, às vezes, não, é 2, outra é 3,5, deve dar, e não pensa muito. Mas o mais importante é a sinapse de você também consultar, porque você às vezes acaba esquecendo. Muito bom. O quê? Diga lá. Sinergismologia, as sinergias da pontualidade cosmoética. Isso é bom, hein? Essa é ótima. E o último sinergismo, na página 34. A última linha. Sinergismologia, página 34. Essa eu diria que, quando você fala em cosmoética, eu tenho que pensar em universalismo, né? Daí a gente já tem que pensar, as outras dimensões, né? Cosmoética é duro de você falar, mas eu acho que está muito mais ligado a esse processo de universalismo, né? Dessa ambientação, desse equilíbrio que existe. Quando você faz alguma atividade aqui, repercute no extrafísico, então se você é pontual, isso vai repercutir lá. Essa coisa que a gente tem que entender mais como cosmoético. É difícil, quando se fala em cosmoética, para mim, mensurar é muito grande, né? Eu prefiro ficar mais na ética aqui, nossa, ainda, que a gente consegue entender melhor, né? O cosmoético é muito universalista, amplia demais, mas eu acho que nós estamos chegando lá. Então, agradecemos ao professor Celso Fior, foi muito bom essas reflexões sobre a questão da pontualidade, eu acho que tiramos aqui várias reflexões interessantes, né? Então, esperamos os próximos verbetes, esperamos, quem sabe, aí um livro sobre pontualidade, quem sabe, né? Agradecemos aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos, continuem participando com as suas perguntas, são essenciais, aos paratertulianos e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Hoje temos 2 recados, a Meracilde, concurso acoplamentário, e a Fátima, concurso Holossomaticidade sob o prisma da cosmoética. Boa tarde a todos. Se você quer ser pontual com o seu parapsiquismo, venha participar conosco no acoplamentário, curso que é um laboratório grupal e que ocorre, a próxima turma vai ser no dia 18 a 20 de setembro e a temática é conviviologia. Então, ser pontual dentro dessa temática também vai favorecer o parapsiquismo, se você está disposto a desenvolver. Os EPICONs desse acoplamentário vão ser Miriam Sanches, Frederico Gani e Lilian Zolé. Participe conosco deste laboratório. Obrigada. Boa tarde. Você quer saber como qualificar o seu holossoma pela cosmoética? Então, venha participar do curso da professora Isabel Conceição, que é oferecido pela IC Cosmoetos, no Polo de Discernimento, na sala 104, no dia 5/9/2005, no sábado, das 9 às 11h30 da manhã e das 15 às 16h30. O objetivo do curso é subsidiar o pesquisador quanto à autoavaliação cosmoética do seu desempenho holossomático, objetivando o completismo proexológico. Para tanto, serão oferecidos algumas ferramentas: planilha de autoanálise da dispersão consciencial, planilha de rotinas úteis e hábitos saudáveis, caderneta de autopesquisa de campo para acompanhamento anual da performance holossomática pessoal. As inscrições na sala da Cosmoetos, lá no Polo de Discernimento, às terças e quintas, das 13 às 15 horas, e também no dia do curso. Reserve já a sua inscrição, a sua matrícula, porque as vagas são limitadas. Obrigada.
Amanhã teremos o verbete mágoa, da especialidade alta assediologia, e a verbetógrafa Regina Neves. Boa tarde.